Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo essa videoaula, né? Pessoal, estamos aqui para a nossa última mini aula dessa quinzena, tá? Agora que nós já vimos os ácidos, já vimos as bases, nós veremos um tipo muito importante de reação química que é a chamada neutralização ácido-base, tá? Espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma essa videoaula aqui possa auxiliar vocês aí no estudo, ok? Vamos lá então para a nossa mini aula de hoje? Bom, então aqui só para a gente se atentar ao seguinte, que ácidos e bases, eles são compostos que apresentam propriedades distintas, tá? Apresentam propriedades, na verdade, opostas, tá? Os ácidos, por exemplo, quanto ao sabor, eles apresentam um sabor azedo. É o que a gente observa, por exemplo, no limão, né? Aquele sabor azedo do limão é devido à presença de alguns ácidos, como o ácido ascórbico, tá joia? Enquanto as bases apresentam sabor adstringente, tá? Esse sabor adstringente é aquele sabor, como que eu vou explicar? É aquele sabor que a gente sente quando você, por exemplo, come uma banana que ela ainda não está muito madura. É aquele sabor que prende a boca, sabe? Sabor adstringente é exatamente o oposto do sabor azedo, tá? Os ácidos, nós já vimos, são compostos moleculares e por isso sofrem ionização, ou seja, quando são dissolvidos em águas, eles produzem íons, né? Nesse caso, o íon H+, como único íon positivo, enquanto as bases são compostos iônicos e, nesse sentido, sofrem dissociação, tá? Nós vimos que os ácidos são derivados de óxidos ácidos, enquanto as bases são derivadas de óxidos básicos, ok? Então, observe aqui, ó, ácidos e bases apresentam propriedades exatamente opostas, tá? Então, nesse sentido, quando a gente tem a reação entre um ácido e uma base, nós teremos uma reação denominada reação de neutralização. Por quê? Porque quando o ácido e uma base eles reagem entre si, acaba que um anula o efeito do outro. Por isso essa reação é denominada reação de neutralização e como envolve um ácido e uma base, então é chamada de neutralização ácido-base. Bom, o que a gente precisa saber sobre esse tipo de reação? Vai envolver sempre um ácido e uma base, tá? Que ao reagir vão produzir sempre um sal, tá? E água. Então, essa mini aula de hoje, apesar de tratar sobre as reações de neutralização, ela é meio que um início, né, do estudo da próxima função inorgânica que nós veremos, que são os sais, tá? Vocês entendendo essa mini aula aqui de hoje, entendendo o fundamento da neutralização ácido-base, já é meio caminho andado para vocês entenderem o assunto da semana que vem, que é os sais, ok? Bom, então aqui uma reação entre um ácido e uma base vai produzir sempre sal e água, né? E é denominada reação de neutralização ácido-base. Neutralização porque um neutraliza o efeito do outro, já que apresentam propriedades exatamente opostas, tá joia? Bom, numa reação ácido-base, vamos entender aqui como é que ela funciona? Numa reação ácido-base, os íons H+ do ácido são neutralizados pelos íons OH- da base. O que significa? Significa, por exemplo, numa reação aqui onde eu tenho hidróxido de sódio e ácido clorídrico, hidróxido de sódio é uma monobase, já que tem uma hidroxila, e o HCl, ácido clorídrico, é o monoácido, já que tem um único hidrogênio ionizável. O que vai acontecer aqui? Para cada íon H+ aqui do ácido, eu preciso de um íon hidroxila da base. De que forma essa reação vai ocorrer? Para vocês nunca errarem, tá? E entenderem reações de neutralização ácido-base, a primeira coisa que vocês vão fazer é tirar a água. Bom, e de onde que a água sai? A água, ela é resultante da junção aqui entre esse hidrogênio do ácido e a hidroxila da base. Então, a primeira coisa que acontece aqui na reação é a saída da água. Hidrogênio mais OH formou a água, tá? Aqui em azulzinho. O que sobrou a gente junta para formar o sal. O que sobrou? Sobrou sódio e sobrou cloro. Então, o meu sal é quem aqui nesse caso? Cloreto de sódio. Tá? Então, uma reação entre um ácido e uma base, a gente junta as hidroxilas do ácido com o hidrogênio, as hidroxilas da base com o hidrogênio do ácido para formar água e o que sobra se junta para poder formar o sal, ok? O mesmo acontece aqui, só que nesse caso agora eu tenho uma dibase, já que eu tenho uma base com duas hidroxilas e eu tenho um diácido, né? Porque aqui eu tenho um ácido com dois hidrogênios ionizáveis. Mesma coisa, pessoal. Aqui eu tenho hidroxila, hidroxila, são duas. E aqui eu tenho hidrogênio e hidrogênio. O que vai acontecer aqui, Essa hidroxila se combina com esse hidrogênio aqui do ácido. Essa aqui se combina com esse outro hidrogênio aqui. Vão sair quantas moléculas de água? 2 moléculas de água. O que sobrou da base e o que sobrou do ácido eu junto. Da base sobrou Mg, do ácido sobrou SO4. Juntei aqui, então tem aqui o meu sal. Então, observe que para cada hidrogênio do ácido, para cada íon H+, eu preciso de um íon OH- da base para que essa neutralização ocorra. Tá joia?
Bom, a reação de neutralização ácido-base, então, ela pode ocorrer de 3 maneiras diferentes. Eu vou ter aquele caso em que ela ocorre como uma neutralização total, ou seja, o número, né, de íons H+ é igual ao número de hidroxila, o que significa que todos os íons H+ serão neutralizados pelos íons OH- da base. Eu tenho a neutralização parcial do ácido, tá? Que é quando eu tenho aqui, ó, que o número de íons H+ é maior do que o H-, ou seja, eu não vou conseguir neutralizar totalmente o ácido. Só parte dele vai ser neutralizada. E eu tenho o último caso, que é a neutralização parcial da base, que é quando o número de íons H+ é menor do que o número de hidroxilas. Nesse caso, vai faltar H+ para neutralizar as hidroxilas. Vamos ver cada um desses tipos, ok? Bom, então, vamos lá. Neutralização total. A neutralização total ela ocorre quando todos os íons H+ do ácido são neutralizados pelos íons hidroxilas da base. Ou seja, se eu tenho 4 H+, eu preciso ter ali 4 hidroxilas. Se eu tenho 3 H+, eu tenho ali 3 hidroxilas. Então, vai ser uma reação de neutralização total. Ó. Primeira coisa, junto esse OH da base com esse hidrogênio do ácido aqui, a gente já sabe que vai sair água. O que sobrou da base? Potássio. O que sobrou do ácido? Br. Se juntam, então, para formar o nosso sal aqui, ó. Reação de neutralização total. Observe que eu tenho um H+ e uma hidroxila. Logo, eu tenho quantidade suficiente para um neutralizar o outro. Ok? O mesmo acontece aqui embaixo. Eu tenho uma dibase e um monoácido. Bom, num primeiro momento, vocês poderiam achar que aqui não ocorreria neutralização total, já que eu tenho 2 hidroxilas, né? E eu tenho aqui um ácido que tem apenas um hidrogênio ionizado. Contudo, ó, eu estou usando aqui 2 mols desse ácido. Ou seja, para neutralizar totalmente essa base aqui, eu preciso colocar 2 vezes mais ácido no meio, ok? Essa hidroxila se junta com esse, forma uma molécula de água. Essa outra hidroxila se junta com esse hidrogênio para formar uma outra molécula de água. Então, forma-se aqui, ó, 2 mols de água, né? O que sobrou da minha base? Ba, bário. O que sobrou do meu ácido? NO3. Só que observe que eu tenho esse NO3 quantas vezes? 2 vezes. Então, a fórmula do meu sal vai ser Ba, abre parênteses, NO3, já que ele aparece 2 vezes, fecha parênteses, coloco um 2 aqui embaixo, ok? Então, observe, ó, aqui, apesar de eu ter uma de base e um monoácido, se eu coloco 2 aqui, ó, se eu forneço ali o dobro de ácido, essa reação vai ocorrer de forma total, tá? Então, vamos lá, essa pergunta aqui. Como ficaria a neutralização total NaOH e H3PO4? Então, vamos lá, eu tenho aqui a minha base, né? O NaOH é uma monobase, reagindo com um triácido, que é o H3PO4, ok? Observe o seguinte, ó, eu tenho aqui, ó, uma hidroxila e 3 hidrogênios. Consegue perceber que para essa neutralização ser total, para eu neutralizar esses 3 hidrogênios aqui do ácido, eu preciso de 3 hidroxilas? Logo, eu vou ter que colocar 3 vezes mais quantidade de hidroxóide para que essa reação ocorra. Bom, vai sair aqui, então eu tenho, ó, 3 OH- de K e 3 H+ de K. Esses dois vão se juntar aqui e vai formar o quê? 3 mols de água. Então, 3H2O. O que sobrou da base é o Na, o que sobrou do ácido PO4. Então, vamos lá. Na, só que eu tenho Na quantas vezes? 3 vezes. Então, Na3 e o que sobrou do ácido PO4. Tá aqui, então, o meu sal. Tá joia? Então, só fazer isso. Tira a água, o que sobrou você junta, né, do ácido. O que sobrou do ácido, o que sobrou da base você junta, vai formar o sal. Ok? Nesse caso, uma reação de neutralização total. Observe, eu tenho um triácido e uma monobase. Logo, para neutralizar esses 3 hidrogênios do ácido, eu preciso fornecer 3 vezes mais 3 NaOH. Então, por isso eu coloquei esse 3 aqui na frente, ok? Bom, o segundo tipo de neutralização é a neutralização parcial do ácido, tá? Ocorre quando um ou mais íons H+ do ácido não são neutralizados pela base, ou seja, eu tenho mais íons H+ do que o H- presente. Tá? Então, olha só, eu tenho aqui uma monobase, então eu tenho uma única hidroxila, e aqui eu tenho um ácido, que eu tenho 2 íons H+, tá? Só que perceba, essa reação já está balanceada. Essa hidroxila se junta com esse hidrogênio aqui, formou a água. Ok, só que observe, dos 2 hidrogênios do ácido, apenas um foi neutralizado, sobrou ainda um hidrogênio aqui. Qual vai ser a fórmula então? Ó, o que sobrou da base? O lítio, tá aqui, e do ácido sobrou HS, tá aqui. Então, esse é o nosso sal. Nesse caso aqui, ó, nós dizemos que ele é um sal ácido. Por quê? Porque ele é proveniente da neutralização parcial do ácido, de forma que ele apresenta, ó, um hidrogênio aqui, tá? Ele apresenta um hidrogênio em sua fórmula aqui.
ok? Bom, vamos para o exemplo de baixo. Eu tenho uma dibase e um triácido. Para eu neutralizar uma dibase, eu precisaria de um diácido, né? E para eu neutralizar um triácido, eu precisaria de uma tribase, só que não é o que ocorre. Observe bem o que acontece. Eu tenho aqui, ó, H+, H+, H+. Tem 3 H+. E aqui eu tenho hidroxila e hidroxila. Eu tenho só 2. Ó, essa hidroxila se junta com esse hidrogênio e forma uma molécula de água. Essa hidroxila se junta com H+, e forma uma molécula de água. Formei 2 moléculas de água. Só que observe que sobra ainda um terceiro H+ aqui, ó. Então, vamos lá. O que sobrou da base? Cálcio. Tá aqui. E do ácido, o que sobrou? Sobrou o HPO4. Tá aqui, então. Nesse caso aqui, nós temos também um sal ácido, já que ele é proveniente da neutralização parcial do ácido, ok? Bom, como ficaria a neutralização parcial entre o hidróxido de potássio, que é o KOH, reagindo com H2SO4? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma monobase reagindo com um diácido. Aqui eu tenho, ó, 2 íons H+, e aqui eu tenho apenas um íon H-. Consegue perceber que eu vou ter a formação de apenas uma molécula de água, né? Essa hidroxila aqui vai se juntar com um dos hidrogênios e vai formar água. O que sobrou da base? Sobrou potássio. Tá, ok. O que sobrou do ácido? Ó, ele perdeu um hidrogênio só, logo continua um hidrogênio aqui, restou um ainda. Então, vai ficar KHSO4. Então, aqui eu tenho o meu sal, ok? E o último tipo de neutralização, assim como ocorre a neutralização parcial do ácido, pode ocorrer a neutralização parcial da base. Nesse caso, tá? Eu vou ter um ou mais íons OH que não serão neutralizados totalmente pelo ácido. Ou seja, eu tenho mais quantidade de hidroxila do que íons H+ ali na reação. É o que acontece aqui, ó. Hidróxido de bário é uma de base, então eu tenho hidroxila e tenho outra hidroxila. E aqui eu tenho um monoácido, então eu só tenho um hidrogênio. Então, ó, essa hidroxila se combina com esse hidrogênio e forma uma molécula de água. Vamos lá, da minha base, o que sobrou? Sobrou o bário e uma hidroxila. Então, BaOH. Do meu ácido, o que sobrou? O cloro. Então, tá aqui a forma desse sal, tá? Esse sal é o que nós chamamos de um sal, ele é classificado como um sal básico, já que ele é proveniente da reação de neutralização parcial da base. Como que eu sei que esse é um sal básico? Olha aqui o OH aqui na fórmula dele, tá? Mais um exemplo. Hidróxido férrico é uma tribase reagindo com o monoácido, o ácido nítrico. Ó, aqui eu tenho menos aqui, né? 3 hidroxilas. E aqui eu tenho apenas um íon H+. Então, esse H+, vai se combinar com essa hidroxila, vai formar uma molécula de água. Vamos lá. O que sobrou vai formar o sal. O que sobrou da base? Sobrou o ferro e 2 hidroxilas, 2 grupos OH. Então, eu coloco aqui entre parênteses, tá? E o que sobrou do ácido? O NO3. Então, tá aqui a fórmula do sal. Novamente, eu tenho aqui um sal que é classificado como sal básico. Por quê? Porque ele é proveniente da neutralização parcial da base. Vamos fazer aqui um exemplo. Como ficaria a neutralização parcial entre hidróxido e magnésio? Está aqui MgOH2 reagindo com o ácido perclórico, HClO4. Observe que eu tenho 2 íons OH-, eu tenho 2 hidroxilas e eu tenho aqui um ácido que é monoácido, então apenas um hidrogênio. Uma dessas hidroxilas se combina com esse hidrogênio aqui vai formar uma molécula de água, ok? Então, vamos lá. Quando essa única hidroxila que é neutralizada, sobra outra. O que sobrou da base? Da base sobrou Mg, tá? OH. E o que sobrou do ácido? ClO4. ClO4. Temos aqui, então, o nosso sal. Então, é muito fácil, viu, pessoal? Reação de neutralização ácido-base. Os íons H+, são neutralizados pelos íons OH-, formando água. E o que sobra a gente junta vai formar o sal. Aí ela pode ser uma neutralização total, quando eu tiver quantidades iguais de íons H+, e OH-, parcial do ácido, quando eu tenho mais íons H+ do que OH-, ou parcial da base, quando eu tenho o inverso, quando eu tenho mais íons OH- do que íons H+. Para a gente praticar aqui e encerrar, então, nossa mini aula de hoje, vamos lá, vamos praticar. Escreva a equação da reação de neutralização parcial entre hidróxido de alumínio, tá aqui, AlOH3, mais HNO2. Veja bem, se é uma reação de neutralização parcial, a estequiometria aqui é 1 para 1. Eu não posso dobrar, não posso mudar a quantidade de nenhum deles aqui. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, ó, 3 hidroxilas. E aqui eu tenho apenas um hidrogênio. Consegue ver aqui comigo que vai formar uma molécula de água, né?
uma dessas hidroxilas vai se combinar com esse hidrogênio e formar uma molécula de água. Bom, da base, o que sobrou? Sobrou o Al e sobrou 2 hidroxilas, já que apenas uma foi neutralizada. E do ácido sobrou o NO2. Então, está aqui o nosso sal. Nesse caso aqui, ele é um sal que, se ele apresenta hidroxila, ele é classificado como um sal básico, ok? Segundo exemplo aqui, ó, hidróxido de chumbo com NOx4, PbOH4, é uma reação total, tá? Neutralização total, mais o ácido sulfuroso, H2SO3. Bom, observe aqui comigo, aqui eu tenho 4 hidroxilas e tenho apenas 2H+. Bom, se ele está me falando que a neutralização tem que ser total, aqui eu posso mexer na estequiometria, eu posso balancear aqui. Ó, eu tenho 4 hidroxilas e 2H+, significa que eu vou precisar de usar 2 vezes mais quantidade de ácido. Então, vamos lá. 4OH-, então aqui agora eu passo a ter 4 íons H+. 4OH- reagindo com 4H+, eu vou ter o quê? 4 moléculas de água, ok? Vamos lá. Da base, o que sobra? Sobra o Pb, o chumbo, Pb. Do ácido, o que sobra? Sobrou essa parte aqui, que é o SO3. Então, aqui está o nosso sal, ok? Sal e água. Por último aqui, reação de neutralização parcial entre o hidróxido de prata, AgOH, mais o ácido carbônico, H2CO3, tá? É parcial, então eu não posso mexer. Aqui tem que ficar 1 e aqui também tem que ficar 1. Então eu não posso mexer na estequiometria. Olha aqui, eu tenho um íon OH-, porque é uma monobase, e tenho 2 íons H+, porque é um diácido. Consegue perceber que um desse íon aqui vai se combinar com o hidrogênio e vai formar uma molécula de água? Tem aqui. Só que olha só, eu tenho um íon OH apenas, então apenas um dos hidrogênios será neutralizado. Continua sobrando uma aqui. Então, o que sobrou da minha base? A prata, Ag. E do meu ácido, como eu tinha 2 hidrogênios e um só foi neutralizado, restou ainda um outro. Então, vai ficar aqui a fórmula desse sal. Nesse caso aqui, nós temos um sal o quê? Um sal ácido. Tá? Por que é um sal ácido? Porque ele contém hidrogênio aqui na sua fórmula e ele é proveniente da reação de neutralização parcial do ácido, já que eu tinha um diácido sendo neutralizado por uma monobase. Tá, pessoal? Fico por aqui, então. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? E como eu disse, essa mini aula aqui de hoje foi muito importante para vocês já começarem aí a entender sobre o assunto da nossa próxima quinzena, que é a última função inorgânica que nós veremos, que são os sais, ok? Vou ficando por aqui, então. Um abraço, tchau, tchau. Até mais.